Olá, sabe aquela preocupação com dinheiro que às vezes tira o nosso sono? Pois é, se isso já aconteceu, esse nosso papo de hoje é pra gente. Aqui não vamos ficar só falando de números, não. O objetivo é entender como transformar aquela ansiedade financeira em paz de espírito de verdade. Vamos juntos, então, traçar um mapa para a gente ter o controle total do nosso futuro. Olha, e tudo começa exatamente com essa ideia. Isso aqui não é só uma frase bonita, sabe? É, é recompensa lá no final da jornada. Pensa só na sensação, acordar sem aquele peso das cobranças na cabeça, saber que o dinheiro que está entrando agora está construindo sonhos, e não só pagando os juros do passado. É essa liberdade que a gente está buscando. Então a pergunta é, por que essa jornada é tão importante, né? Porque, olha, viver sem dívidas não muda só o saldo no banco. Muda o jeito que a gente dorme à noite, a forma como os nossos relacionamentos fluem, a maneira como a gente planeja o futuro. No fim das contas, não é só sobre dinheiro, é sobre a vida que a gente desbloqueia quando ele deixa de ser a nossa maior preocupação. E o mais legal de olhar para esses pontos é ver como uma coisa leva a outra, sabe? É tudo conectado. A segurança de ter um orçamento previsível, sem aquelas parcelas surpresa, leva direto para menos ansiedade. E aí, quando a gente está menos ansioso, os relacionamentos melhoram, a saúde melhora e, finalmente, sobra espaço na cabeça para pensar no futuro. Tipo uma viagem, um curso, a aposentadoria. É um verdadeiro efeito dominó do bem. Ok, mas antes de abrir o mapa, a gente precisa encarar a realidade, um papo reto, sabe? E a verdade é que, para muita, mas muita gente mesmo, a dívida é uma companhia constante e muito desgastante. Se essa situação por aí, a primeira coisa é, não precisa ter vergonha disso, de verdade. Esse é um desafio que milhões de pessoas enfrentam. E o mais importante de tudo, é um desafio que tem solução. E qual é o tamanho desse desafio aqui no Brasil? Bom, a projeção para 2026 é de assustar. 44%. Quase metade da população lidando com essa mesma pressão. Ou seja, não é um problema individual, é um problema coletivo. E esse número gigante mostra o ponto principal. Por trás de toda a estatística existem pessoas. Pessoas de verdade, perdendo o sono, sentindo aquela ansiedade apertando no peito. Entender isso, reconhecer isso, é o primeiro passo para a gente começar a mudar esse cenário. Começando, claro, pela nossa própria vida. É exatamente por isso que a gente está aqui. Chega de se sentir perdido, sem rumo. Agora, vamos juntos desenhar esse mapa. Um caminho com passos bem claros, bem práticos e, o mais importante, totalmente possíveis de seguir para construir a liberdade que a gente tanto quer. Então, aqui está o nosso guia. São 6 passos para a gente sair do caos e chegar na clareza. Primeiro, anotar tudo. A gente precisa saber para onde o dinheiro está indo. Segundo, cortar o que não é essencial para acelerar o processo. Terceiro, e muito importante, priorizar as dívidas com uma boa estratégia. A gente já vai falar sobre isso. Quarto, negociar, buscar condições melhores. Quinto, se possível, gerar uma renda extra para turbinar os pagamentos. E sexto, o passo que blinda o nosso futuro, criar uma reserva de emergência. Beleza. Naquele terceiro passo, o de priorizar, existem 2 caminhos principais. O primeiro é o bola de neve. A ideia aqui é quitar as dívidas menores primeiro. Sabe por quê? Porque cada dívida paga é uma pequena vitória e isso dá um gás, uma motivação para continuar. Já o outro método, o avalanche, é pura matemática. Nele, a gente ataca primeiro as dívidas com juros mais altos, tipo o do cartão de crédito. A vantagem, no final das contas, se economiza mais dinheiro. A escolha aqui é bem pessoal. E na hora de negociar, que é o passo 4, saiba que aqui no Brasil a gente tem ferramentas muito boas para isso. Existem aplicativos como o Serasa Limpa Nome e até feirões que oferecem descontos que, olha, são incríveis. Também tem a portabilidade de dívida, que pode trocar juros absurdos por taxas bem menores. E vale a pena conhecer a lei do superendividamento e procurar o Procon. A dica é não ter medo de negociar. Tem que pesquisar e usar essas ferramentas a nosso favor. Agora, imagina a cena. A última parcela foi paga. A dívida acabou. É um alívio que nem dá para descrever, né? Mas será que a jornada termina aqui? De jeito nenhum. Na verdade, é agora que começa a fase mais importante de todas. Lembram daquele sexto passo do nosso mapa? Pois é agora que ele entra em cena. Depois de conquistar a liberdade, vem a proteção. Chegou a hora de construir a nossa fortaleza financeira. O escudo que vai garantir que a gente nunca mais precise voltar para aquele campo de batalha das dívidas. E o nome dessa fortaleza é um só: reserva de emergência. O que é isso?
É um dinheiro guardado, separado, só para imprevistos. Aconteceu um problema de saúde, a perda de um emprego, o carro quebrou do nada. É essa reserva que impede que a gente precise correr para o cartão de crédito ou para o cheque especial quando a vida simplesmente acontece. Tá, e qual o tamanho que esse escudo precisa ter? A meta ideal é ter o equivalente a 3 a 6 meses dos nossos custos de vida essenciais. E atenção aqui, não é o salário todo, viu? É o valor do que é fundamental para viver. Aluguel, contas, comida. Esse é o nosso colchão de segurança. É o que vai permitir que a gente durma em paz, não importa o que aconteça. Então, o ponto mais importante de tudo é este. Quitar as dívidas traz liberdade, sim. Mas é a reserva de emergência que traz a paz. É ela que transforma uma vitória de um momento em uma tranquilidade que dura para sempre. É, de fato, o selo final da nossa independência financeira. E com essa paz protegida, a pergunta muda completamente. A conversa deixa de ser como eu vou pagar as contas e passa a ser qual é o próximo sonho. Que grande objetivo se torna possível agora que se tem o controle, a segurança e principalmente a liberdade de escolher o próprio caminho. Fica aí a reflexão.